Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 29 de dezembro de 2020. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Faz agora 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Prefeitura de São José dos Campos informou ontem que não vai realizar o evento de pós-prefeito e também do vice no dia 1º de janeiro no Paço Municipal. O motivo é a fase vermelha do Plano São Paulo. A posse ocorrerá somente na Câmara Municipal, juntamente com os vereadores e sem convidados. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Criminosos roubam armas e munições de banco em Jacareí. Instituto Butantan recebe mais 500 mil doses da vacina Coronavac. Petrobras eleva diesel em 4% e gasolina em 5% a partir de hoje. Prefeitura do Rio de Janeiro decide fechar toda a orla para evitar aglomerações. Índices de criminalidade em São José dos Campos são os menores em 19 anos. Programa de redução de salário e suspensão de contratos de trabalho chega ao fim na quinta-feira. Raio provoca buraco na pista do aeroporto de Viracopos e interrompe voos. Roger Federer, ex-número 1 do tênis mundial, não vai disputar o Aberto da Austrália pela primeira vez. Manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou mostrar que Lewandowski autoriza a defesa de Lula a usar diálogos obtidos por hacker, ou seja, obtenção criminosa, para defender Lula, né? Aqueles diálogos entre Dallagnol e Moro. Vou falar também sobre governadores e prefeitos fechando tudo, mas o povo reagindo. Eles bem que poderiam oferecer ivermectina e estava tudo resolvido. O estado de saúde do vice-presidente Mourão está ótimo, ele está se tratando com hidroxicloroquina, anita e azitromicina. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h06. Repita. 7h06. Uma agência bancária da Caixa em Jacareí foi invadida por criminosos na madrugada de ontem. Eles levaram 6 armas da segurança do local. Ninguém foi preso. De acordo com a polícia, os criminosos entraram pelo telhado da agência que fica na Avenida Doutor Lúcio Malta. No local, eles estouraram o cofre onde eram armazenadas as armas e levaram 6 revólveres e 70 munições. Ontem o local ficou fechado para perícia. O caso vai ser investigado pela Polícia Federal. O estado de São Paulo recebeu ontem o 5º lote de doses da Coronavac, vacina contra coronavírus, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. As 500 mil doses prontas chegaram ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Outro carregamento com mais de 1,5 milhão de doses deve chegar amanhã, totalizando o recebimento de mais de 10 milhões de doses até o fim de dezembro, segundo o Butantan. O primeiro lote, com 120 mil doses, chegou ao Brasil no dia 19 de novembro. O segundo carregamento, com 600 litros a granel do insumo, correspondente a 1 milhão de doses, desembarcou em 3 de dezembro. Já a terceira remessa, com 2 milhões de doses, foi recebida em 18 de dezembro.
A Petrobras informou que vai elevar em 4% o preço médio do diesel em suas refinarias e em 5% o da gasolina a partir de hoje. Isso em meio a uma alta do petróleo nas últimas semanas e uma desvalorização do real frente ao dólar nos últimos dias. A nova alta no preço dos combustíveis foi a segunda anunciada em 2 semanas. Em 15 de dezembro, a estatal elevou o preço do diesel e da gasolina. Com a alta de 4%, o preço médio do combustível mais vendido do Brasil passará a ser de R$ 2,02 por litro. No acumulado do ano, a redução do valor é de 13,2%, segundo informou a Petrobras. Já o preço médio da gasolina da Petrobras para as distribuidoras será de R$ 1,84 por litro, acumulando no ano redução de 4,1%. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito tranquilo, embora com tempo nublado, o motorista não enfrenta problemas na Presidente Dutra neste momento. A mesma situação na rodovia Ayrton Senna, trânsito segue tranquilo neste momento, não há pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, e também o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, neste momento, segue aí com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom, embora com tempo nublado, pistas molhadas em pontos isolados. Aí, é claro, o motorista tem que ficar bastante atento nessa condição. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas também, trânsito flui bem. Tempo nublado, alguns trechos com neblina e atenção também para pistas molhadas em pontos isolados. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de serra tem tempo nublado com trânsito livre, trecho de Planalto também tem trânsito livre, tempo nublado com neblina e em pontos isolados. Atenção, tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto, e está em operação no trecho de serra a operação descida. São 2 faixas no sentido litoral e uma faixa no sentido São José dos Campos. Agora 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Caso use lavadora de roupas, procure utilizá-la cheia e ligá-la no máximo 3 vezes por semana. A lavadora de roupas, com capacidade de 5 quilos, gasta 135 litros por lavagem. O ideal é usá-la somente com a capacidade total. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h13. Repita. 7h13. O satélite Cibers 4A, desenvolvido em parceria com a China, completou 1 ano em órbita neste mês. Lançado em 20 de dezembro de 2019, da base chinesa de Taiwan, o satélite é o 6º do programa Cibers, satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. Ao longo deste primeiro ano de operação em órbita, com vida útil projetada para no mínimo de 5 anos, o satélite vem fornecendo diariamente imagens de sensoriamento remoto do território nacional e de outras áreas do globo. Neste primeiro ano de operação, o satélite já distribuiu a órgãos governamentais, instituições de ensino e iniciativa privada mais de 300 mil imagens. Já o Amazônia 1, primeiro satélite projetado e desenvolvido com tecnologia nacional, tem previsão de ser colocado em órbita terrestre em fevereiro de 2021. O satélite ficará numa altura de 700 quilômetros e terá a missão de fornecer dados, imagens de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica. A assessoria de comunicação social da Vice-Presidência da República divulgou nota ontem informando que o vice Hamilton Mourão, que contraiu Covid-19, apresenta bom estado de saúde. A confirmação de que Mourão testou positivo para o novo coronavírus foi informada na noite de domingo. Até então, não haviam sido informados detalhes sobre o estado de saúde dele nem sobre sintomas. Antes de ter sido diagnosticado com Covid-19, Hamilton Mourão apresentou dor no corpo, dor de cabeça
cabeça e febre, que não passou de 38 graus. A nota também informa que Mourão está sendo medicado. Ele está tratando a Covid-19 com um coquetel de remédios que inclui hidroclorixina, ou melhor, hidroxicloroquina, anita e azitromicina, além de medicamentos para dor e febre. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, 7h16. Repita. 7h16. Consórcios registram forte alta nas vendas e quebra de recordes em 2020. Apesar das turbulências econômicas do ano de 2020, o sistema de consórcios teve um bom desempenho e superou expectativas. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios revelam fortes altas nas vendas nos últimos meses, com quebra de recordes. As adesões a consórcios acumuladas de janeiro a novembro avançaram quase 5% e somaram 2.770.000, acima dos 2.640.000 adesões contabilizadas no mesmo período de 2019. Foi, inclusive, o maior volume dos últimos 10 anos. Somente em novembro, último mês em que há dados consolidados, foram 295.000 adesões em números arredondados, sendo a maioria delas, pouco mais de 130.000, cotas de veículos leves. Em seguida, aparecem as adesões a cotas para a compra de motocicletas, imóveis, veículos pesados, eletrônicos e serviços, nesta ordem. Na média, a venda mensal de cotas chegou a 252.080 entre janeiro e novembro, média que é 5% superior à registrada nos mesmos meses do ano passado. Na somatória dos negócios realizados de janeiro a novembro, o volume atingiu 150.530 milhões de reais. Já a somatória das contemplações no período em questão ultrapassou a marca de 1 milhão de cotas. Foram 1.090.000 contemplações. O sistema de consórcios encerrou novembro com recorde de participantes ativos, 7.710.000 pessoas. O consórcio é uma modalidade de crédito onde os consorciados, também conhecidos como cotistas, contribuem com uma parcela destinada à formação de uma pequena poupança comum. As contribuições pagas ao grupo servem para contemplar os participantes com uma carta de crédito, que servirá para comprar o bem escolhido. A principal vantagem do sistema é que não há cobrança de juros. No entanto, os cotistas pagam uma taxa de administração. Especialistas financeiros explicam que a modalidade pode ser boa para quem tem um dinheirinho sobrando todo mês e não tem pressa para ter o bem desejado. Da Rádio 2, Milena Abreu. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E na última terça-feira do ano de 2020, o dia será com bastante nebulosidade e pancadas de chuva, que podem ser fortes na região. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar aí em torno dos 27 graus. Neste momento, temos 20 graus. Agora 7h19. Repita. 7h19. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h22. Repita. 7h22. Entre as novidades dos processos seletivos das faculdades de tecnologia FATECs e escolas técnicas ETECs estaduais para o primeiro semestre de 2021 está a divulgação das listas preliminares de inscrições deferidas e indeferidas. A relação inclui candidatos cuja documentação e notas das disciplinas de português e matemática inseridas no sistema foram aceitas ou rejeitadas após conferência dos organizadores do processo seletivo. Quem se inscreveu deve ficar atento à publicação das listas nos sites vestibularfatec.com.br e vestibulinhoetec.com.br a partir de amanhã e no dia 31 de dezembro, respectivamente.
A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu estender para toda a orla da cidade os bloqueios na noite de Réveillon, de quinta, dia 31, para sexta-feira, dia 1º. As medidas já previstas para Copacabana agora vão valer para praticamente todas as praias da cidade. A fim de evitar aglomerações na virada, serão montadas barricadas em ponto-chave. A ideia é que apenas moradores possam ir às areias do respectivo bairro. Também dentro desse pacote de restrições, o metrô anunciou ontem que no dia 31 as linhas vão parar de circular às 8 da noite. Eu vou fazer uma crítica aqui, viu? Apenas a ideia é que apenas moradores possam ir às praias, às areias, né? Ali da orla do Rio de Janeiro. Eu acho errado, porque a praia é pública, né? Então, se não pode para um, não pode para ninguém. É o que eu me imagino. Não adianta você privilegiar uma parte, não sei, como do Eloy, do Senna, da Giovana e do próprio ouvinte do Jornal da Manhã, porque não tem sentido, né? Se não pode para um, não pode para ninguém. Agora, não, o morador pode, peraí. Mas, Clemente, aí acho que tem um outro ponto de vista, na verdade, né? Eu acho que o problema é a quantidade de pessoas, né? Se são só os moradores, mas eu entendo... pega a hora ali de Copacabana, mas que você já viu... tem de moradores ali, é impressionante. Sim, mas você... Fora aqueles que vão lá para passar o Réveillon com familiares. Exatamente, né? Mas você viu as imagens do último final de semana? O Brasil inteiro tá assim, né? Sim, exatamente. O pessoal tem que tentar. Acho que o grande problema o que é? Qualquer coisa que seja feita vai provocar insatisfação. Isso aí é ponto. Por mim. Se não fizer nada, vão reclamar. Por exemplo, é o caso das cidades aqui do Litoral Norte, que absurdamente, meio que bateram de frente e se mantiveram na fase amarela. Quer dizer, existe uma crítica nisso. Se elas tivessem fechado as praias, como o pessoal do Rio de Janeiro está fazendo, existe a crítica. Sempre vai ter alguém que vai se sentir, que vai se sentir prejudicado, ou que vai se sentir incomodado com isso. Né? Eu não vou se prejudicar, eu não vou viajar, eu vou em casa mesmo. Mas eu não concordo, porque a faixa de areia, porque o morador pode. Não deveria poder. Né? Eu penso da seguinte maneira, o que é melhor para evitar a Covid-19? Ficar em casa, ponto. Por esse ângulo, concordo com você. Seguimos o relator, né? Muito obrigado, Ivan. A gente comentou direitinho antes do jornal aqui e deu certo. Eu sabia que o Eloy ia ser contra. É brincadeira. E o Senna, o que acha, Senna? É em casa. É em casa. Não tem como. Todo mundo pra casa do Senna, então. Vamos lá. Não na minha. Combinado. A hora. 7h25. Repita. 7h25. Um raio atingiu a pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e causou o fechamento para pousos e decolagens por 57 minutos na tarde de ontem. Segundo a assessoria do aeroporto, o funcionamento foi retomado às 2h47 da tarde e nenhuma aeronave foi danificada. A descarga elétrica acertou a pista e causou um buraco de 80 centímetros de diâmetro. Logo depois disso, a operação no aeroporto foi suspensa para reparo do asfalto. 8 voos atrasaram e um avião de carga que pousaria foi desviado para o aeroporto de Guarulhos. Nenhum voo foi cancelado. Após ter suas férias canceladas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teve o período de descanso restabelecido e irá interromper o trabalho até o dia 8 de janeiro. As férias começaram ontem. A autorização do presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União. Inicialmente, o período de descanso estava previsto para ocorrer entre os dias 18 de dezembro a 8 de janeiro. Entretanto, as férias foram interrompidas logo no primeiro dia. Na ocasião, o Ministério da Economia afirmou que não havia motivo específico e que o ministro havia decidido seguir trabalhando, pois continuaria em Brasília na semana seguinte. Ontem também foram autorizadas as férias de outros 2 ministros, André Mendonça, Justiça, entre amanhã e 31 de dezembro, e Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, entre 4 e 11 de janeiro. O Instituto EDP, responsável pelas ações socioambientais do Grupo EDP, vai apoiar 38 projetos em 2021 por meio do seu edital. Ao todo, as instituições apoiadas vão receber 7 milhões de reais e devem beneficiar diretamente mais de 73 mil pessoas. No estado de São Paulo, 11 projetos foram selecionados nas cidades de São José dos Campos, Guarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, São Sebastião, Pindamonhangaba, Jacareí e São Paulo. As iniciativas são voltadas para áreas como idosos, saúde, criança e adolescente e esporte. Em São José dos Campos, o GAC, Grupo de Assistência à Criança com Câncer, teve contemplado o projeto Capacitação para Profissionais de Oncologia e da Saúde Pública Regional. A hora 7h28. Repita. 7h28. Verão é a época de maior risco para ataques de tubarão.
Ameaça crescente em diversas praias do mundo, ataque de tubarão é mais frequente durante o verão. A explicação, de acordo com especialistas, é que quanto maior a concentração de pessoas nas águas, mais chance de ocorrer um acidente. Não que tenham o hábito de caçar humanos, mas algumas espécies costumam migrar na direção de águas quentes. Além do maior número de pessoas nas águas em épocas favoráveis ao turismo, a destruição do habitat natural, alterações climáticas e variações na oferta de presas contribuem para o risco. Cientistas citam 2 motivos principais para os ataques: o instinto de proteção do animal e a curiosidade sobre o invasor do seu ambiente. Surfistas são as principais vítimas, porque passam muito tempo na água e se movimentam intensamente, o que leva o tubarão a confundi-los com presas comuns. Feridas abertas ou objetos brilhantes agravam o risco. Os tubarões se sentem atraídos pelo cheiro de sangue. No Brasil, algumas praias são visitadas por cerca de 80 espécies com alguma frequência. A de Boa Viagem, em Recife, e a enseada de Caieira, em Fernando de Noronha. O país ocupa a 9ª posição na lista de nações com maior número de ataques registrados. África do Sul, Austrália e Estados Unidos têm alto índice de periculosidade. Para se prevenir, siga algumas dicas. Evite nadar ao entardecer ou no escuro. Esteja sempre em grupo. Não se afaste muito da arrebentação e não entre em águas com escoamento de esgoto próximo. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, STF, atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determinou que a 10ª Vara Federal do Distrito Federal compartilhe com os advogados do petista as mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. A operação mirou um grupo de hackers que invadiu os celulares do ex-juiz Sérgio Moro e de integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba, entre eles o procurador Deltan Dallagnol, que deixou o comando do grupo em setembro. De acordo com o despacho de Lewandowski, com o apoio de peritos da Polícia Federal e dentro do prazo de até 10 dias, os advogados de Lula devem ter acesso a todo o material que tem em relação com investigações. Além de ações penais que tramitam na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira. O ministro também afirma que o conteúdo das mensagens deve permanecer em sigilo. O chamado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, BEM, que entrou em vigor em abril, termina na próxima quinta-feira. Assim, as empresas devem encerrar os acordos feitos com os funcionários, seja de redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos. De acordo com advogados trabalhistas, as empresas terão que voltar à jornada normal a partir do dia 1º de janeiro, a não ser que o programa seja prorrogado pelo governo federal. Os empregados que tiveram o contrato suspenso ou o salário reduzido têm direito à estabilidade no emprego pelo mesmo período em que tiveram o contrato suspenso ou a redução de salário, a não ser que sejam demitidos por justa causa. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,39 com alta de 0,98%. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou ontem com novos recordes, depois que o presidente Donald Trump assinou na véspera um plano de ajuda para a economia americana duramente atingida pela pandemia de Covid-19. O Dow Jones Industrial, principal índice de Wall Street, subiu 0,68%, fechou em 30.403 pontos, um novo recorde. O Nasdaq também registrou recorde, alcançando 12.899 pontos, após subir 0,74%. No Brasil, o Ibovespa teve ganho de 1,12% e fechou aos 119.123 pontos, o segundo maior nível de fechamento registrado pelo Ibovespa neste ano. O dólar fechou o dia a R$ 5,23, com alta de 1,12%. Hora da boa notícia. Policiais militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão de Jundiaí, no interior de São Paulo, deram para um trabalhador uma bike novinha
novinha. Durante patrulhamento pela cidade, os policiais descobriram um homem que alugava uma bicicleta de um conhecido para trabalhar entregando comida. Durante a abordagem, ele contou que era uma maneira de levar sustento à família, porque ele e a esposa estavam desempregados. Sensibilizados, os policiais buscaram apoio junto à comunidade e deram uma bicicleta nova de presente para o trabalhador, que agora não precisará mais alugar uma bike para sustentar a família. Agora 7h33. Repita. 7h33. O presidente Jair Bolsonaro viajou ontem para o Guarujá, em São Paulo, onde deverá passar o feriado do Ano Novo. De acordo com a assessoria da Presidência da República, ainda não há previsão da data de retorno. Em diversas ocasiões, o presidente já utilizou a instalação militar do Forte dos Andradas no litoral paulista para períodos de descanso. Ele costuma passear pelas praias e ruas da cidade e interagir com a população. Ontem, o presidente participou de um jogo de futebol beneficente no estádio da Vila Belmiro, em Santos, cidade vizinha ao Guarujá. Ah, já vestiu a camisa do Santos, hein? Que legal, hein? Palmeiras, Giovanni e Senna aqui estão felizes da vida, hein? Porque o presidente da República agora virou santista, que legal, hein? Ele virou a casaca, porque ele é palmeirense. Esclarecendo para os nossos ouvintes que não sabem, mas a Senna aliás, o Senna e a Giovana são torcedores do Santos, né, Clemente? E o Clemente do Corinthians, que fique bem claro. Torcedores do Santos, adoro. Vamos lá. A mãe do prefeito afastado, Marcelo Crivella, Eris Bezerra Crivella, morreu ontem aos 85 anos em seu apartamento em Copacabana. A causa da morte ainda não foi revelada. Crivella, que segue em prisão domiciliar, era o único filho de Dona Eris que teria morrido enquanto dormia. Investigado pelo Ministério Público do Rio, no caso que ficou conhecido como QG da propina, que apura supostos esquemas ilícitos na prefeitura, Crivella está preso preventivamente desde o dia 22 de dezembro. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, autorizou ontem Marcelo Crivella, que acompanha o velório e o sepultamento da mãe, previsto para amanhã, quarta-feira, no cemitério do Caju. Ele deve ser acompanhado por escolta. Eris era irmã do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal. Agora 7h35. Para ter sucesso em seus planos para 2021, crie metas e confie em si mesmo. Analisar os erros que cometemos durante o ano e como melhorar são passos importantes para alcançar novos objetivos. É o que recomenda a especialista em comportamento humano, Andréa Deis. Então, fazer um diagnóstico das áreas da vida onde eu posso melhorar a minha vida significa o primeiro alicerce para eu ter sucesso. Então, vale a pena se questionar o quanto que eu estou satisfeito, se eu estou pouco satisfeito, muito satisfeito, médio satisfeito com as áreas do relacionamento, o quanto eu estou satisfeita com a minha área física, peso, disposição para realizar as coisas. Andréa Deis diz que ter confiança e acreditar em si mesmo também é fundamental. Eu acho que eu não sou tão bom para isso, né? Eu não nasci para fazer esporte. Não consigo escrever textos, não consigo ter fluência no inglês porque a minha habilidade é toda racional. Então, as sentenças que nós damos para nós mesmos, as punições que a gente se limita, né, uma autoestima baixa, autoconfiança baixa, você subestimar a sua capacidade pode ser um alicerce grande aí para o fracasso, porque não é o outro que está subestimando a sua capacidade, você primeiro subestima. Então, você acreditar que você é funcional e que você pode realizar aquilo, vai tornar o sucesso muito mais palpável, muito mais mensurável. Outra dica da especialista é escrever seus objetivos em um papel ou planilha e estudar que medidas devem ser tomadas para conseguir realizá-los. Na Rádio 2, siga Eichmeier. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use
Manuseie a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de respeito. Ao fazer a barba com a torneira meio aberta, em 5 minutos gastam-se 12 litros de água. Com economia, o consumo cai para 2 a 3 litros. A redução é de 10 litros de água, suficiente para manter-se hidratado por pelo menos 5 dias. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de respeito. 7h41. Repita. 7h41. Vamos agora falar de esportes, Eloy, pode ser? Está na hora de falar dos esportes. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O elenco do Palmeiras se reapresentou ontem na academia de futebol e já iniciou a preparação para a decisão contra o América Mineiro pela semifinal da Copa do Brasil. O jogo acontece amanhã no estádio Independência, em Belo Horizonte. A ida no Allianz Parque terminou em 1-1. O lateral Mike, recuperado de um edema na coxa esquerda, e o atacante Rony, poupado diante do RB Bragantino, participaram normalmente das atividades e estarão à disposição de Abel Ferreira. Já o atacante Gabriel Veron teve diagnosticado uma lesão na coxa direita após exames do clube e já iniciou tratamento no núcleo de saúde. A tendência é que o atleta não participe da segunda semifinal da Copa do Brasil. O Santos se representou ontem depois do empate por 1-1 com o Ceará na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Os laterais Madison e Pará, com problemas na coxa, fizeram um trabalho leve em campo no CT Rei Pelé, ainda sob supervisão dos preparadores físicos do Peixe. A dupla desfalcou o Santos na partida do último domingo, mas mostra evolução e deve estar à disposição do técnico Cuca no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors, dia 6 de janeiro, na Bombonera. Depois de vencerem o Botafogo, os jogadores do Corinthians voltaram a São Paulo e encaram 3 dias de treinamento até a folga do Réveillon. O Timão se representou ontem e fará treino hoje e amanhã. Depois de quinta-feira a domingo, os jogadores curtem um recesso. A volta ao trabalho acontece na tarde do dia 4 de janeiro. O São Paulo recebe o Grêmio amanhã no Morumbi pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo definirá uma vaga na final do torneio de mata-mata. Uma vitória do São Paulo por 2 gols de diferença garante uma vaga na final da Copa do Brasil. Caso o tricolor paulista vença por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Um empate classifica o Grêmio. A última semana do ano não fugiu de um cenário que foi rotina para o Flamengo em 2020. Preocupação com lesão. As dores na coxa que tiraram Diego Alves da partida contra o Fortaleza sábado continuaram ontem e o departamento médico encaminhou o goleiro para exames que vão identificar a gravidade do problema. Em um primeiro momento, a avaliação dos médicos foi de que não se tratava de nada grave e a ausência da partida somada ao tratamento de fisioterapia no fim de semana seria suficiente. Diego Alves, por sua vez, voltou a queixar-se de incômodo ontem e ligou o alerta no clube. Diego Alves já desfalcou o Flamengo em 16 partidas na temporada por problemas médicos. O atacante Diego Costa pretende deixar o Atlético de Madrid nas próximas semanas, de acordo com a imprensa espanhola. O jornal AS publicou ontem que o brasileiro naturalizado espanhol solicitou uma rescisão de contrato por motivos pessoais, podendo aproveitar a janela de transferências de janeiro para mudar de clube. Diego teria contrato com o Atlético de Madrid até o fim da atual temporada, em junho, mas teria pedido a liberação imediata por razões familiares, sem detalhes informados pelo jornal. O diário aponta que o clube espanhol tenta resolver a situação de modo amigável, uma vez que o atacante é ídolo da equipe e tem boa relação com a diretoria. O jogo entre Everton e Manchester City, que aconteceria ontem pelo campeonato inglês, foi adiado por novos casos positivos de Covid-19 no time de Pep Guardiola. Os dois clubes comunicaram a decisão da Premier League pelo temor de um vírus se espalhar ainda mais, uma vez que houve 4 casos registrados no dia do Natal. O Manchester City não divulgou quais jogadores ou membros da comissão técnica testaram positivo e afirmou que os envolvidos farão um período de isolamento. Em sua página oficial,
O Everton pediu para que os 2.000 torcedores com ingressos não se dirigissem ao estádio. Ainda não há uma nova data para o jogo. O suíço Roger Federer, ex-número 1 do tênis mundial, não vai disputar o Aberto da Austrália pela primeira vez em sua carreira. Isso para prosseguir com a recuperação após 2 cirurgias no joelho, anunciou a organização do Grand Slam. Federer, de 39 anos, está afastado das quadras desde fevereiro. Ele havia retomado os treinos recentemente e estava na lista de participantes do Aberto da Austrália, que começa em 8 de fevereiro. Os problemas de saúde já levaram o suíço a cogitar a aposentadoria. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis em São José dos Campos hoje estarão atuando na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol, Rua Roma, no Jardim Augusta e também na Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite. Estas 3 vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Princesa Isabel, em Santana, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ailton Senna, corredor Ailton Senna Cavalho Pinto. Neste momento todas seguem com trânsito fluindo bem. Não há pontos de lentidão, apenas tempo nublado, mas sem prejudicar a visibilidade do motorista. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito fluindo bem nesta manhã. Tem tempo parcialmente nublado, tem alguns trechos onde o sol já vai aparecendo um pouquinho. A chegada ao Ubatuba, inclusive, nesse momento, tem lá um solzinho meio tímido, mas já vai mostrando as caras. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, mas ainda tem tempo nublado e alguns pequenos trechos com neblina. Motorista, claro, tem que ficar atento nesta condição. Apenas reforçando aqui, a rodovia dos Tamoios está com operação descida em andamento e, por conta disso, no trecho de serra, são 2 faixas no sentido litoral e apenas uma faixa no sentido São José dos Campos. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h52. Repita. 7h52. O bilionário chinês Lin Qi, de 39 anos, morreu por envenenamento no dia de Natal, segundo a polícia de Xangai, na China. Ele era presidente da empresa desenvolvedora de jogos Yuzu, mais conhecida pelo jogo de estratégia Game of Thrones, Winter is Coming. O comunicado da polícia de Xangai apontou um dos colegas de Lin, identificado apenas pelo nome Xu, como principal suspeito pelo crime. Acredita-se que Lin tivesse um patrimônio líquido de cerca de 6,8 bilhões de yuans, mais de 5,4 bilhões de reais. A segunda onda de contágio na pandemia de coronavírus no Brasil produziu uma situação que relembra os momentos mais trágicos da primeira onda. Estão de volta às filas para o enterro de vítimas da Covid em Manaus. Somente ontem, 38 pessoas foram enterradas em um cemitério em Manaus. Do lado de fora, a movimentação de carros funerários era grande e de parentes que, por medida de segurança, não são autorizadas a entrar. Desde o início da pandemia, no máximo 3 pessoas podem acompanhar o enterro de quem morre por Covid. No caso de morte por outra doença, o número sobe para 5. A Anvisa divulgou na noite de ontem que concedeu a certificação de boas práticas de fabricação à vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer-BioNTech. Esse é um dos pré-requisitos para a análise do registro de vacina. Segundo a agência, 4 empresas participam dos processos de fabricação do insumo farmacêutico ativo biológico e da formulação da vacina. Dessas, a Anvisa já dispõe de informações suficientes de 3 delas quanto ao cumprimento das boas práticas de fabricação, restando pendente informações relativas a apenas uma.
Lá vamos às reclamações do ouvinte pelo WhatsApp Jornal do Manhã, que é o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Júnior, que é nosso ouvinte de Jacareí. Ele reclama que no bairro Igarapés, ali na altura da Igreja Católica, os carros passam em alta velocidade, tem muitas crianças naquela região e os moradores estão bastante preocupados. Ele pede aí que a prefeitura instale pelo menos um redutor de velocidade. Ele disse que o ideal, inclusive, seriam ali 2 redutores para segurar um pouco o pé fundo dos motoristas ali naquela região. Tá aí a reclamação do Júnior, que é nosso ouvinte de Jacareí. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação, pode mandar para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Atendendo à defesa de Lula, o ministro Lewandowski autorizou, mandou o juiz que está presidindo o inquérito a entregar para a defesa de Lula os diálogos entre Moro e Dallagnol, que foram obtidos de forma criminosa por hackers, que foram inclusive presos e que foram publicados aí num site de fofoca e de divulgação de diálogos criminosos. Eu acho estranho, eu acho que um estudante do primeiro ano de Direito acharia estranho também, que o que foi obtido de maneira criminosa simplesmente tem que ser ignorado. Talvez ele tenha lá uma jurisprudência, não pode ser ignorado sendo a favor do réu, que tem que ser ignorada a prova obtida por meios ilícitos, sem autorização, contra o réu, mas a favor do réu, sei lá, pode ser que seja isso, mas eu acho muito, muito estranho. Bom, outra questão estranha, né, é que tentou-se acabar com o país, acabar com o emprego, acabar com as empresas, e agora a gente olha e vê que a Bolsa de Valores já está igual ao recorde lá de um ano atrás. Imagina, já valorizaram as ações das empresas brasileiras, já voltaram os investimentos estrangeiros, né? Está em 119 mil pontos. Vocês lembram que lá por março, eu acho, março, abril, caiu para 63 mil pontos. Foi um baque, todo mundo tendo prejuízo, né? Agora voltou a resiliência do brasileiro. E vejam só as vendas de Natal deste ano, superaram em 45% as vendas do ano passado, quando não tinha pandemia. As vendas do dia 10 de dezembro ao dia 24, no ano passado deu 2 bilhões e 600 milhões. Neste ano deu 3 bilhões e 760 milhões. Olha o valor do brasileiro, né, que já não cai mais nessa tentativa de destruir o país, né. Bom, por falar nisso, né, como nós sabemos, o governo federal não tem nenhum poder sobre a administração da pandemia. Esse poder foi transferido pelo Supremo para governadores e prefeitos. Agora parece que alguns prefeitos e governadores não estão se entendendo com seus povos, né? Com seus cidadãos. Vocês lembram que um juiz fechou Búzios e a população foi para a rua e teve que reabrir. Tentaram fechar Manaus, o povo reagiu, reabriram, né? O Juiz de Fora, a mesma coisa. Angra dos Reis, a mesma coisa. Olha só São Paulo. Dória mandou fechar tudo, é vermelho. E eu estou vendo aqui, lá na Orla, né? As prefeituras não deram a mínima. De Bertioga, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Ilhabela, Itanhaém, Peruíbe, Mangaguá, Praia Grande, Ubatuba, Santos, São Sebastião, São Vicente. Vejam só. Bom, enquanto isso, só para registrar, né, o vice-presidente da República, eu estive com ele segunda-feira passada, né, uma semana atrás, e ele está com Covid, mas a última nota diz que ele está sendo tratado com hidroxicloroquina, com anita, com azitromicina e está bem. Está tudo bem com ele, né? Ele chegou a ter 38 de febre, dor de cabeça e dor no corpo. Tem 67 anos. O meu amigo vizinho, a família toda pegou
Mas como a mulher dele não vinha usando azitromicina há algum tempo, aliás, ivermectina, ela está sentindo mais, né? Problema respiratório, etc. Ele não. Ele também tem quase 70 anos, 67, se não me engano, mas vinha tomando quinzenalmente a azitromicina, tá tudo bem com ele, né? Agora, estranho é que o Reuquinol, que é um remédio, é hidroxicloroquina, um nome de laboratório, as pessoas que usam Reuquinol para problemas de artrose, né, e lúpus, estão tendo dificuldade de obter esse medicamento porque estão fazendo exigências em algumas farmácias. Assim como a ivermectina, algumas farmácias estão pedindo receita, uma coisa que está totalmente liberada, né? Aliás, o preço caiu bastante. Aliás, eu fico me perguntando, né, esses governadores e prefeitos que mandam todo mundo se fechar em casa e fechar as lojas, por que não distribuem a ivermectina? Não é muito mais sensato? Estamos esperando a vacina, mas enquanto não vier a vacina, tem aí uma espécie de vacina disponível, não é mesmo? De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.